Amados, nós vamos ler a palavra de Deus lá em Tiago, no capítulo 2. Tiago, capítulo 2, versos de 14 a 24. Tiago, capítulo 2, de 14 a 24. O Senhor nos diz assim, através da sua palavra: Meus irmãos, que vantagem há se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Essa fé poderá salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiverem necessitados de roupas ou de alimento de cada dia, e algum de vós lhes disser: Ide em paz, aquecei-vos e saciai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que vantagem há nisso? Assim também a fé por si mesma é morta, se não tiver obras. Mas alguém dirá: Tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem obras, e eu te mostrarei minha fé por meio das minhas obras. Crês que Deus é um só? Fazes bem, pois os demônios também creem e estremecem. Mas, ó homem insensato, queres ser convencido de que a fé sem obras é inútil? Não foi pelas obras que nosso pai Abraão foi justificado quando ofereceu sobre o altar seu filho Isaque? Vês que a fé cooperou com suas obras, e pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Assim cumpriu-se a Escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vedes, então, que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Amém. Esse texto, ele é aparentemente confuso, né? Quando a gente lê que a salvação do homem, ela é pela fé. E há aqueles que não compreendem e podem entender que Tiago está querendo dizer que as obras é que salvam, né? Mas, na verdade, não é isso que Tiago está querendo mostrar aqui. O que Tiago está querendo enfatizar são as obras da fé, são as obras como resultado daquele que se diz salvo em Cristo Jesus. Porque é meio difícil de compreender que alguém seja salvo e pela fé viva dessa salvação e não exerça na prática as boas obras através da sua vida. Ok. Hoje pela manhã nós falamos um pouco sobre as igrejas lá da Ásia, no Apocalipse, e falamos das igrejas que desapareceram, aquelas 7 igrejas, e destacamos o fato de que algumas igrejas podem morrer. Não falamos? Morrer se não observarem alguns fatos importantes. E eu estou teimoso hoje, eu quero falar sobre morte. Então vamos falar um pouco sobre esta fé sem obras, que o Tiago nos fala que é morta, né? A fé sem obras é morta. A palavra de Deus, ela nos ensina sobre a fé, e muito, aliás, por toda parte nós encontramos o Senhor, Ele sempre nos direcionando à fé. E a palavra de Deus nos diz que é impossível agradar a Deus sem fé, né? Lá em Hebreus 11:6 nos fala claramente sobre isso. Não é possível agradar ao Senhor sem fé. Diz também, Hebreus 11:1, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, né? Como nós oremos ler. Então, pela fé, cremos no amor de Deus por nós. Veja como é importante o exercício da fé no nosso relacionamento com Deus e na nossa vivência, porque é pela fé que nós cremos que Deus nos amou. É pela fé que nós cremos que nós somos salvos pela graça de Cristo Jesus. É pela fé que nós cremos que somos filhos de Deus. E também é pela fé que nós obedecemos a palavra de Deus em tudo aquilo que ela nos recomenda fazer. É pela fé que nós obedecemos. Então, temos como exemplo
O texto que nos fala que devemos amar uns aos outros. Nós amamos uns aos outros pela fé que nós temos dentro de nós, que foi despertada pelo Senhor em nós, e é por essa fé que nós exercemos tudo o que exercemos diante de Deus e dos homens. Pela fé devemos viver. Por isso, e não é à toa, que nós encontramos expressões, tanto no Velho como no Novo Testamento, como o justo vive pela sua fé. Por isso é importante a vivência da fé, a prática da fé, e nós vamos ver isso um pouco no texto que nós lemos aqui de Tiago. Então, a fé, nós vamos observar que ela exige ações práticas para que seja realmente uma fé viva e operante. Uma fé expressa apenas em palavras, ela é reprovada pelo Senhor, como nós podemos ver no texto de Tiago. E Tiago, por 2 vezes, ele menciona que a fé sem obras, ela é morta. Então, você já se deu conta de que aquilo que está morto geralmente cheira mal, não é? Então eu vou aqui apresentar 3 coisas para vocês, pelas quais a fé sem obras é morta e por isso não cheira bem, né? Meu filho, a gente não viver a palavra como temos que viver, a gente vive mal esta palavra, a gente torna-se rebelde e desobediente contra o Senhor, por não vivermos a sua palavra. Então, isso, sem dúvida nenhuma, não cheira bem, porque o mau testemunho da vida do crente vai longe, e vai longe mesmo. Então, por que a fé sem obras é morta? Primeiro, porque a fé sem obras, ela não abençoa ninguém. É isso que Tiago está querendo mostrar para a gente aqui, e a gente vai ler novamente lá do verso 14 ao 17. Vamos acompanhando os textos e vamos destacando essas ênfases, porque a fé sem obras não abençoa ninguém. Olha só o que diz Tiago aí. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas ou de alimento, do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se, alimenta-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. O que Tiago está querendo dizer aqui é que não adianta nada eu saber que um irmão está passando necessidade e dizer para ele, Deus te abençoe, viu? E só. A gente, às vezes, faz isso, viu? A gente toma conhecimento de alguns irmãos com suas necessidades e, às vezes, a gente, vou orar por você, viu, meu irmão? Deus te abençoe. O que Tiago querendo mostrar é que isso, na verdade, é apenas teórico, e o que a gente tem que partir é para a prática, de fato, para abençoar a vida daquele irmão. A gente deve orar, sim. A gente deve pedir a bênção de Deus sobre a vida dele, sim, mas a gente pode também levar um alimento, a gente pode, como ele mostra aqui, levar uma roupa dentro da necessidade, a gente pode ajudar com um remédio quando há necessidade, a gente pode também fazer alguma coisa para ir além daquilo que é a teoria. A gente precisa partir para a prática. Então, podemos dizer que temos fé, mas se um irmão ou a irmã estiver com falta de alguma coisa, de que adianta orarmos por ela ou por ele, sem fazer alguma coisa de fato para resolver o problema, né? A gente precisa aprender a agir mais no exercício da nossa fé em relação às pessoas que estão à nossa volta. A ordem aqui é mostrar uma fé que opera, que faz, que acolhe, que estende a mão. Esse é o objetivo. E sabemos que muitas das vezes há muitas pessoas que se aproveitam da nossa boa fé também, né? Isso é muito normal. Às vezes eu canso de ver aqui mesmo pessoas que chegam aí pedindo isso, aquilo, outro, né? E às vezes a gente fica assim, dentro da nossa mente, se questionando, por que eu tenho que ajudar? Por que eu vou ajudar? Será que esse sujeito é picareta, não é picareta? Mas a gente
não pode de maneira nenhuma permitir que isso seja meio de desculpa para nós ajudarmos as pessoas. Jesus diz o quê? Que a sua mão direita não deve saber o que faz a sua mão esquerda. Então a gente tem que ter cuidado. Gálatas 6,10, ele fala para a gente algo essencial sobre essa questão de ajudar ao outro. Vamos ler esse texto de Gálatas 6,10, quando ele fala que devemos fazer o bem a todos, mas principalmente a quem? Aos domésticos da fé. Mas é importante que a gente entenda bem esse texto, porque ele está falando aqui, primeiro, que a nossa prioridade deve ser o das famílias da fé, ok? É isso que Tiago está... é isso que o Gálatas, Paulo está escrevendo aos Gálatas, enfatizando. A nossa prioridade deve ser principalmente àqueles da família da fé, os domésticos da fé. Essa deve ser a nossa maior prioridade. Mas ele não diz que não devemos abençoar os outros. Pelo contrário, ele fala, façamos o bem a todos. Sim, a gente prioriza os da família da fé, os domésticos da fé. Mas devemos fazer o bem a todas as pessoas, enquanto temos o quê? Tempo, oportunidade, enquanto estiver nas nossas mãos fazer, porque olha, a gente não vai viver para sempre, mas enquanto a gente estiver aqui nessa vida, no exercício desta fé que nós abraçamos em Cristo Jesus, a gente tem que exercer as boas obras, a prática das boas obras, a prática do bem, abençoar as pessoas que estão à nossa volta. Então, a prática das boas obras são essenciais para afirmar a fé. As obras, elas atestam a nossa verdadeira fé em Cristo Jesus, dão testemunho da verdade que de fato está em nós. São as obras que atestam isto. Jesus foi um exemplo claro de fé, repleto de obras. Vejam quantas coisas Jesus fez em sua vida, em prol das pessoas à sua volta, através dos seus milagres, através das curas que realizava na vida das pessoas, através da palavra que ele dizia e acalentava corações, confortava corações, transformava vidas. Jesus foi um exemplo claro e vivo do que a fé precisa estar acompanhada das obras, das boas obras realizadas. Então, fé sem obras não abençoa ninguém. Não adianta você dizer, eu tenho fé, então mostre-me a sua fé pela prática das obras através da sua vida. Você já teve a experiência alguma vez de ter ajudado alguém a ponto dessa pessoa dizer, nossa, foi Deus que mandou você aqui agora? Já teve alguma experiência assim? Eu já tive experiências assim, oportunidade de ouvir pessoas assim, de dizer, né, naquele momento do socorro, naquele momento em que você leva uma ajuda, e ela dizer, olha, pastora, o senhor veio na hora certa, foi Deus que enviou o senhor. Você já teve essa experiência? Porque é assim que a fé age. Ela age no exercício das obras, em benefício de outros, e Deus usa a cada um de nós para que sejamos bênçãos nas mãos de Deus para abençoar outras pessoas também. Então, fé sem obras não abençoa ninguém. Guarde isso. Segunda coisa que vou destacar aqui é porque a fé sem obras não vai além dos demônios. Fé sem obra não vai além dos demônios. Pesado, né? Mas é o que fica bem claro para mim no texto bíblico, que eu vou ler os versos 18 e 19. Vamos entender por quê. Mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem, ou estremecem, né? Sabe por que eles tremem? Exatamente porque eles conhecem Deus. Eles tremem de pânico, de medo, de pavor, porque eles já foram condenados. Eles já foram condenados.
É através da fé que nós reconhecemos que existe um só Deus. Mas isso não ajuda muito, porque até os demônios, diz o texto bíblico aí, que creem em Deus. Assim, o que deve diferenciar cada um de nós dos demônios? O que deve diferenciar cada um de nós dos demônios? Essa é uma resposta básica. A obediência. A obediência. Porque os demônios, amados, os demônios conhecem a Deus, creem em Deus, na existência de Deus, porque eles viveram com Deus. Os demônios conhecem o sacrifício de Jesus lá na cruz para a salvação da humanidade. Os demônios sabem o que é a graça de Deus. Os demônios sabem o que é o amor de Deus. Os demônios sabem o que é a misericórdia de Deus. Eles sabem o que é a compaixão de Deus. Eles sabem quem é Deus em toda a sua essência. Mas eles não obedecem. São rebeldes. Então, a fé dos demônios, ela é meramente assentimento intelectual, ou seja, não passa de conhecimento, mero conhecimento. E o mero conhecimento não garante a fé de ninguém. Aceitar certas coisas como verdadeiras não significa envolvimento total. Os demônios conhecem toda a verdade a respeito de Deus. E, no entanto, eles não estão envolvidos com o Senhor, eles não estão integrados com o Senhor de forma alguma. Jesus disse que pelo fruto nós conhecemos a árvore, é isso? Não, né? Vamos inverter? Ele disse que nós conhecemos a árvore pelos frutos, exatamente, lá em Mateus 12, 33, ele fala sobre isso. Então, pelas obras é que conhecemos a fé, de fato, de alguém. Na época de Jesus, muita gente creu em quem ele dizia ser, mas não se tornaram seus discípulos. Muita gente creu em Jesus naquele tempo, creu no que Jesus fazia. Muitos iam até Jesus por conta dos milagres que ele realizava. Muitos iam até Jesus, principalmente por conta da multiplicação dos pães, queriam coroá-lo um rei, porque sabiam que ia ter alimento com fartura para a vida toda, né? Criam, mas não se tornaram seus discípulos. Os demônios são anjos que caíram da presença de Deus por causa da sua rebelião contra o Senhor. Então, quando nós temos uma fé que não age, uma fé que não faz, uma fé que não opera, estamos em desobediência e rebelião contra Deus. Por isso, por essa razão, é que se a nossa fé, não estiver acompanhada de obras, ela não vai além dos demônios. Faremos as mesmas coisas que os demônios fazem, apenas isto. Irmãos, isto é assustador, pensar nisto. Pensar nisto é assustador. E nós temos que pensar nisso com seriedade. O que é que nós podemos fazer para mudar isto? Para mudar essa realidade, para mudar essa situação? Pense sobre isso. O que podemos fazer? Eu sei que podemos fazer alguma coisa. Terceira coisa que vou destacar é que a fé sem obras, ela demonstra claramente não está amadurecida. Não está amadurecida. Aquele que diz que tem fé e não exerce as obras, não pratica as obras do Senhor através de sua vida, é porque ainda não amadureceu naquilo que precisa amadurecer diante do Senhor. Vejam o que diz lá de 20 a 24, quando o texto aborda sobre Abraão, e diz assim: insensato, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil ou é morta? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que
tanto a fé como as suas obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras, ou seja, Abraão amadureceu no exercício da sua fé através da prática da sua obra, das boas obras, das obras que Deus havia determinado fazer. Então, cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Então, Abraão foi um homem cheio de fé, porque com mais de 100 anos, a gente conhece a história, tendo uma esposa estéril, ele creu que Deus cumpriria a promessa que ele fez de torná-lo pai de uma grande nação. E Deus cumpriu a promessa. E Deus cumpriu quando sua esposa engravidou e gerou Isaque, o filho da promessa. Então, depois de Isaque ser gerado, de algum tempo depois, Deus pediu que ele sacrificasse seu filho. Ele tinha fé. Ele tinha fé, ele creu em Deus. E agora Deus requer dele a prática dessa fé. Olha, eu quero que você agora coloque em prática essa fé que você tem em mim. E Abraão não negou o seu filho. Abraão foi, mas era apenas uma prova da fé de Abraão. Tanto que o Senhor impediu que Abraão tirasse a vida de seu filho. Por quê? Porque Abraão estava sendo provado apenas. E Abraão passou no teste do Senhor, da sua fé. Por isso é que a gente precisa entender que a nossa fé, através da prática das boas obras, ela vai nos levar ao amadurecimento diante de Deus. E vamos amadurecendo sempre diante do Senhor, na medida em que nós vamos praticando a fé no dia a dia. Amadurecemos, crescemos, nos desenvolvemos, nos enriquecemos diante de Deus, como o texto bíblico diz aqui, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Tiago explica que assim, ou seja, tanto a fé como as obras cooperam juntas nesse ato de fé. E a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Então vejam que ambas, fé e obras, precisam caminhar juntas. Eu não posso dizer que eu tenho fé, mas não praticar obras. Eu não posso dizer que eu exercito as boas obras sem que eu tenha também a fé. É preciso que hajam as duas coisas caminhando juntas diante do Senhor. Como se vê no texto bíblico, ele creu e obedeceu. Creu e obedeceu. A fé foi confirmada, então, pelas obras. A isso nós chamamos de fé viva, fé praticante. Fé praticante. Será que nós temos praticado as boas obras pela fé que temos, pela fé que nós um dia recebemos do Senhor, foi gerada em nós, cremos no Senhor, que somos salvos em Cristo Jesus, e estamos praticando esta fé, de fato, com as boas obras? Por toda a epístola de Tiago, amados, fica claro que o problema dos irmãos ali não era a ortodoxia, ou seja, a doutrina correta, não era esse o problema, mas a ortopraxia, que é a prática correta. Este é que era, na verdade, o problema dos irmãos ali, a quem Tiago se refere. Eles não tinham problemas com o crer, apenas com o fazer, apenas com o praticar. É um desafio para todos nós, que geralmente enfatizamos tanto a salvação pela fé em Cristo Jesus, e constantemente nos esquecemos de que nossas obras serão julgadas. Sabia disto? Vejam o que Paulo fala em 2 Coríntios 5,10. Diz assim: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. É impossível que alguém seja salvo pela fé e não sinta prazer em praticar as obras em obediência a seu Senhor. Eu não posso crer que alguém que seja salvo retenha a prática das boas obras em favor de alguém que está à sua volta.
Deus quer que nossa fé seja prática, demonstrada através de atos de obediência. Que decisão vamos tomar hoje, a fim de que nossa fé seja aprovada por Deus? Será que você tem vivido pela fé, mas esta sua fé tem sido vista por todos, através da prática das obras da sua vida? Será que as pessoas conseguem enxergar isso? Conseguem ver em você uma pessoa que de fato pratica aquilo que a palavra do Senhor diz? Ordena, orienta. Será que você tem conseguido fazer isso? O que estamos fazendo como crentes em Jesus, da fé que um dia abraçamos? O que estamos fazendo desta fé? Estamos vivendo de forma teórica esta fé, ou de fato estamos vivendo intensamente, na prática do dia a dia, sendo abençoado e abençoador no exercício da fé? Que Deus nos abençoe, para que a gente de fato seja poderoso em fé, mas também vigoroso na prática do dia a dia, pelas obras do crente em Jesus.